tudo bem? Eu sou a Alexandra Rezende. Eu sou a Luciana Bel. E esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E a gente tem pessoas para poder agradecer, né, Lê? Isso mesmo. Nós temos patrocinadores. E a gente tem muito orgulho em falar que eles estão pegando junto com a gente nesse projeto para que esse projeto continue realmente alcançando vidas. E a nossa primeira patrocinadora que a gente vai falar hoje é a doutora Karine Lipari, uma dentista excelente, trabalha com implantes, ela é referência em Praia Grande e muitos outros serviços que ela apresenta pra gente. É verdade, nós temos outra dentista, né, Lê? Sim. A gente tem a doutora Kátia Sagia. Ela é cirurgiã dentista, ela trabalha com lentes, ela trabalha com resinas, então aquele sorriso que a gente precisa, né, para poder ser o nosso cartão de visita. Sim. Pode procurar elas são excelentes. E para você que adora uma festa, assim como eu, assim como a gente, né, Lu? Tem a Sabor e Delícia. Ela tem salgados, doce, e ela tá vindo com a gente nesse período fazer esse patrocínio conosco, nos abençoando. E você que deseja encomendar para sua festa, para o seu evento, só chamar ela aqui, ó, tá a descrição no vídeo embaixo. Só peça. E para acessórios e vestimenta, vestuário, nós temos a La Femme. Ela é excelente, gente. Em acessórios, em roupas esporte fino, roupa social, vestido, ela é incrível. Siga muito. Isso mesmo, para você que anda elegante, chame eles. Exatamente. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai trazer uma história muito legal pra gente, para nos mostrar realmente que desistir não é uma opção, É verdade. né? Nós estamos aqui com o Wellington. Bem-vindo, Wellington. Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui hoje. Olá, o prazer é todo meu estar com vocês. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar Que legal. com vocês aqui do Razões para Continuar e também para todos aqueles que de fato vão ser alcançados, né? Através de muitas histórias que estão sendo contadas aqui, do poder de Deus sendo emanado na terra. Então, eu espero poder contribuir com muitas pessoas, Amém. seja alcançado através da palavra, do testemunho. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é um privilégio ter você aqui com a gente, né, compartilhando um pouco da sua história de vida. E para começar, né, Lu, apresente-se pra gente, quem é você, né, conta um pouco mais resumidamente, assim, não entrega de primeira, é para deixar o fogo curioso com essa história. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Wellington, né, sou o esposo da Agna Tatiana, estamos juntos há 28 anos, sou pai de 3 filhos, Pablo, Ingrid e Valentina, resido na Praia Grande e servo do Deus Altíssimo. Gente, se vocês não estranhem, de vez em quando a gente chamar um terra aqui, tá? Porque esse é o bordão do nosso irmão, né? Muito bom. Então, de vez em quando a gente vai chamar um terra aí, tá bom? Mas conta pra gente, Wellington, um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui, né? O que aconteceu na sua vida. Nos inspire com a sua história. Bom, a história ela tem muitas coisas a dizer, porém, em uma data em qual minha mãe, né, Dona Maria Aparecida, que hoje já descansa no Senhor, ela é uma jovem morena, bonita, né, já casada com um homem, Odair, e tinha sonhos, como todo mundo tem sonhos, para construir família, lares e propósitos. E um dia ela estava indo sair para trabalhar às 5 da manhã, por volta das 5 da manhã, como rotineiramente, todos os dias. Até que um dia ela no ponto de ônibus, né? 2 homens a segurou e a violentou ela sexualmente. E aquilo criou uma lacuna dentro dela, uma tristeza no seu casamento, na sua vida, o qual ela nunca, nenhuma mulher se depara uma situação como essa. Não é uma zona de conforto. Sim. Então, psicológico, emocional, então, enfim, abalou ela. E a partir daí, então, ela soube que estava gestante. E dessa gestação, naquela época, em 1980, ela fez de tudo para abortar aquela gravidez indesejada no seu ventre, né? E concernente a isso, ela foi em espírita, foi em bezendeira, todos os recursos. Que ela podia ter, né? E isso, de fato, ela buscou para tentar abortar aquela vida que estava dentro do seu ventre. Sabe, de uma coisa, tudo que ela fez, nela teve êxito, teve sucesso. Até que uma mulher chamada Dona Santina, crente, né?
um convênio de denominação, mas foi até ela e disse: olha, dona Cida, que era assim que o chamava, esse que você carrega no seu ventre e te traz uma dor hoje, tudo que você fazer não terá sucesso, porque é algo escolhido do céu. Então, não de nada que você fazer vai adiantar. É um propósito de Deus sobre o seu ventre. E para você saber que é Deus que permitiu isso sobre a sua vida, durante os 9 meses, quando você for dar luz, você saberá que sou eu, Deus, que falo contigo. E aí passou-se os meses, mesmo assim ela esmurrava a barriga em quina de mesa, em canto de qualquer canto que podia machucar sua barriga para poder aquela criança vinha, né, não ter existência, ela fez. E aí passou-se os meses, né? E decorrente desse tempo ela foi para o hospital para dar à luz. E quando ela foi dar à luz, com 9 meses, foi parto normal. E a criança nasceu com 5 quilos, ela quase morreu no parto de dor. Então isso foi um sinal que Deus deu a ela, que a gravidez que ela teria não podia tocar, e que Deus daria um sinal para que ela duvidava que era Deus que tinha colocado aquilo dentro do ventre dela, né? Ela não sabia os propósitos de Deus. E através disso, Deus, na sua infinita bondade, permitiu que essa criança viesse perfeita ao mundo. Amém. Mesmo com todos os remédios tomados, todas as coisas que foi acarretado sobre a vida dela, que ela ingeriu, não teve sequelas alguma. E aí Deus deu a vida daquela criança que se chama Wellington, que hoje vos fala. Amém. Né? Então, temos razões, né? Uau. É isso. Que história. Essa parte eu realmente, confesso, não sabia. Uau. Meu Deus, você contando isso pra gente, Wellington, nos mostra assim que mesmo ela não entendendo, né? Porque a gente sabe que Deus ele não permite, né, que a gente passe por nenhum trauma desse jeito, né, aquela coisa toda, mas mesmo ela não entendendo realmente o que tinha acontecido, querendo não, é um fruto de um abuso, né, um trauma, como você falou mesmo, é um trauma muito grande para uma mulher. E mesmo tudo isso acontecendo, existe um propósito, né? Existe um propósito nessa terra. Então, esse propósito, ele não pode ser, né, colocado para fora. O Senhor, ele guarda e ele realmente traz a provisão que a gente precisa. E louvado seja Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, que bom que por algum momento ela entendeu que esse propósito realmente precisava vir. E vamos se dizer que eu louvo a Deus pela vida da sua mãe, que bom, né? Que bom que aconteceu, né? Que bom. Ou então, que bom que não aconteceu, né? Que bom que ela não conseguiu. É. Mas, na verdade, deve ser muito desafiador, né? Uma situação como essa, porque não era o Wellington, não era sobre o Wellington. Nunca foi sobre o bebê. Exato. Nunca foi. Eu acredito, eu não posso ter tanta... não posso falar com tanta certeza, mas como mulher, não é sobre o bebê. É sobre o vínculo afetivo que aquela gestação traz, né? Ela olhar para sempre sobre o que aconteceu com ela. Os traumas que carrega tudo isso, né? Assim, e o que acontece? E após tudo isso, tem uma passagem bíblica, né? Para quem não conhece Bíblia, que baixe esse vídeo, fala do livro do Êxodo, Nascimento de Moisés. Às vezes eu me pego lendo a Bíblia, como Jeremias 1:5, a gente aprende algumas coisas ali, eu trago para minha vida esse exemplo. Diante de um decreto de um rei, mais uma mãe, Joquebede, grávida. Sim. E o decreto é de morte. Sim. E os seus recursos, durante 3 meses, ela usa de todos eles. E quando ela não tem mais recurso, o que ela faz? Ela coloca sobre uma arca betumada, um bicho, coloca entre os juncos do rio Nilo, e ali os cuidados de Deus. Joquebede não sabia os propósitos de Deus, até porque ela é uma mãe, acabou de estar amamentando, todo cuidado com seu filho, né? Não sabe o que está por vir, mas a sua parte como materna ela está fazendo. Sim. Não toca no que é meu, eu protejo, eu guardo, eu preservo. Sim. Né? Mas quando ela vê que não tem mais recurso terreno, ela coloca nas mãos de Deus. E é nesse momento que Deus ele entra em cena. Quando Deus ele entra em cena, Joquebede não sabia o propósito que tinha para a vida de Moisés. Sim. Assim como nós todo dia galgamos algo e sempre somos surpreendidos com aquilo que Deus está fazendo, vai fazer, né, sobre nossas vidas. Então, assim como Moisés, a mãe preservou ele em vida dentro do seu ventre, Deus tinha um propósito. Todos nós temos um propósito diante do céu, né? Nós ainda às vezes não descobrimos qual é, muitos não descobriram. Mas decorrendo as entrelinhas da palavra, a gente vai descobrindo dia após dia que Deus ele é bom. Sim, em todo tempo, né?
e que é ele que designa, né, que dá norte para nossa vida e o propósito que o céu tem para nós. Então, independente do que minha mãe fez, que ela tentou abortar, tirar minha vida, mas as mãos de Deus o preservou em vida, como uma cápsula dentro do ventre dela. Nenhum remédio, nenhuma medicina, nada daquilo que ela tomou entrou, foi capaz de neutralizar o propósito de Deus ou parar aquela vida sobre o ventre dela. Então, assim, eu digo que eu sou improvável. Com certeza. Sem dúvida. E altamente favorecido. Então, assim, são coisas que não se explica, mas se vive, né? Sim. E assim, e aí, daí então, depois que eu vim a existência ao mundo, né? Aí escolheu o nome Wellington. Só por jargão, mas a palavra Wellington quer dizer nobre, né? Que ele está entre as águas. Então você vê o nome de pessoas nobres. Uau. Ela colocou o nome não porque tinha essa consciência, mas é o que Deus tem para nós. Nobreza, as coisas maiores do que pensamos. E daí então, dá início sobre uma história, uma vida, né? Sonhos começam a ser realizados. E aí quando vem a vida, a dona Cida agora passa a mala de uma forma o qual até hoje eu tenho mais irmãos. Ele fala que eu era o queridinho da mamãe. Entende? Por ser o primogênito, mas após a existência, houve o cuidado de mãe, de fato, proteção, e a vida foi se seguindo, né? Então, vamos dizer, a sua infância foi realmente uma infância amável, né? Então, mesmo com todo o trauma, né, que teve, que a gente, né, que você comentou, querendo ou não, ela foi uma mãe presente, uma mãe que esteve ali cuidando de você em todo o tempo. Sim, em partes, né? Vamos dizer que uma parte da existência ela teve todo o cuidado. Aí, assim, quando eu completei 11 anos de idade, minha mãe falou assim: Wellington, eu preciso te contar algo, mas você tá muito novo ainda. Com 11, 12 anos eu te conto algo que você precisa saber. Até então, essa parte que eu contei para os irmãos, eu não sabia. Ela veio me contar com 11 para 12 anos. Então, lá vai a bomba aí. Então, quando eu cheguei nos 11 para 12 anos, foi quando ela chegou em mim e contou. Olha, esse pai que você chama de Odair, ele não é seu pai, até porque no meu documento não tem o nome dele. Entende? Esse que você chama de pai, ele não é seu pai. Senta aqui que eu vou contar para você. Eu lembro até hoje, sentado numa escada do sobrado, né? Na parte do quintal, ela começou a contar o que havia acontecido comigo. Tinha 11 para 12 anos, estava indo bem na escola, muito bem, enfim. Quando ela me contou exatamente o que eu acabei de falar para vocês, aí houve um divisor, houve algo que abalou meu psicológico. Eu acredito. Então você olhar para alguém que você sempre procurou refúgio, carinho, amor, e você descobrir que ele não é seu pai, então mexeu muito com o meu psicológico aquilo. A ponto de eu não querer mais ficar em casa, eu não querer mais ir pro colégio, não querer mais estudar. Identidade, né? Isso, e aí você se sente, poxa, como assim? Ela é minha mãe, não é meu pai. Então quem que foi os caras que fez isso com ela? Mesmo novo, imaturo ainda na parte da consciência do que é certo e do que é errado, de querer justiça, mas dentro de você não tem resposta. Sim. Mas você tem atitudes concernentes ao que você acabou de ouvir. E as minhas atitudes não foram louváveis. Então eu passei de ser o filho cuidadinho e comecei a ficar meio rebelde. E aí veio essa rebeldia dentro de mim. E aí eu comecei a desobedecer minha mãe. E aí é uma longa história, porque logo depois disso tudo, minha mãe tinha... Nessa época ela me contou isso que eu tô contando para vocês, houve um detalhe em meio termos, que tinha uns 10 meses que minha mãe havia se separado desse meu pai, que o pai é o que queria, né? Sim. Então, o Odair. E aí quando ela me contou isso, com uma semana após isso, eu lembro que tava passando um jogo, eu desci para assistir o jogo, na sala embaixo, aí eu me deparei com a minha mãe, com uma amiga dela, se beijando na sala. Aí aquilo foi o estopim. Aí a mente que entrou em parafuso mesmo. Aí vamos lá. Isso você tinha 11 para 12 anos. em que ano que era? Ai, mano, eu nasci em 81, então acho que foi 84, 80. Se nas épocas atuais não é tão normal, quem dirá em Na 93? época. 94, mais ou menos isso aí, né? Porque eu nasci em 81, 12 anos depois, é isso aí, 93. E aí me deparei com uma situação como essa. Então imagina, minha mãe acabou de se separar do meu pai, tá? E após a separação já é um choque para uma família. Sim. Logo após esse choque, minha mãe conta um fato
sobre a minha existência ao mundo, abala meu psicológico, e uma semana após, eu desço para assistir o jogo, Meu Deus. vejo minha mãe com uma outra mulher se beijando. Então aquilo, fiquei sem chão, não tinha amparo, não tinha ninguém. E aí, daquele dia em diante que eu vi isso, eu não fui mais a mesma pessoa. Tá? Minha vida virou uma perturbação. E aí eu era um aluno até que bem na escola. Depois disso, eu fui expulso de 3 escolas. Depois disso, eu comecei a andar com algumas pessoas que não era louvável aos olhos da sociedade na época. Os meninos que queriam fazer bagunça, baderna, algazarra, né? E eu não era dessa daí, até porque minha mãe cuidava muito da gente. Depois disso, meio que ela perdeu a rédea, porque eu soube da verdade, ela falou, agora ele tá assim porque eu contei, acho que não era o tempo, né? E assim começou. Aí a vida foi fluindo dessa forma. E eu fui mergulhando sobre isso. Eu acho que meio que perde o respeito, né, vamos dizer assim. Eu lembro que no meu caso, né, eu sou filha única de um pai que nunca me aceitou. Quando você tá me contando aí, eu tô lembrando da minha história, porque quando a minha mãe contou pra mim que eu não era filha do meu pai que eu tinha como pai biológico, eu também dei uma bagunçada na mente. Eu falei: "Não, como assim?". E aí descobri também que esse pai, eu era filha única, mulher, de um cara que, tipo, não teve outros filhos, que era só eu, então eu falava assim: "Cara, por que que ele me rejeitou? Por que que ele me deixou?", né, vamos dizer assim, não é o caso nem que você tá falando, mas tô falando na questão da mente, nossa mente quando recebe um impacto desse. E eu lembro que realmente foi um período de revolta, né, de muita revolta. Então imagina, na sua cabeça todas essas coisas acontecendo, então realmente, se você não tem uma maturidade, você se perde. Sim. Você entra realmente na influência dos amigos, das pessoas e tudo mais, e vira realmente coisa bem complicada. É isso. Aí, com tudo isso, você vê como que é as coisas, né? A gente vai se envolvendo com pessoas, né? E aí, a gente vai aprendendo o que é a vida lá fora. E aí, abandono de escola, né? Como eu disse, fui expulso de 3 escolas. Uma vez a professora pegou no meu braço e me machucou. Minha mãe não foi lá me defender, mas não teve como defender, que sangrou meu braço por causa das unhas. Eu falei, se ela não é capaz de me defender, eu vou me defender. Então, a partir daquele dia, ainda menor, eu queria ser dono da minha razão. Aí comecei a viver uma vida de rebeldia. E a vida da gente vai nos pregando uma peça, né? Então você abandona o estudo, foi o meu caso. Abandonei o estudo, não tive mais perspectiva de vida, mais nada, e fui conhecendo pessoas erradas, até que a gente começou a praticar coisas que não convém a uma pessoa que está na sociedade, que é, em outras palavras, furtos, né? Adolescente, a mãe pergunta onde vai, já não responde, né? Onde você estava, não te deu satisfação, porque você está na rua, era um prazer você estar na rua com os amigos, lá você se distraía, mas quando dava o horário de você retornar para sua casa, você lembrava que aquele lar vocês É. era um incômodo, porque eu olhava pro meu irmão, pra minha irmã, que nós éramos em 3 na época, até hoje, né? A Silmara, o Fabrício e eu. Então eu olhava pra minha casa e falava, aqueles lá não são meu irmão, né? Então, minha mãe, aquele lá não é meu pai. Aquele que dizia assim, meu pai não é meu pai. Então, não tinha aquele prazer de estar em casa. Aí, com o que presenciou, visto uma mãe que um dia via meu pai, mesmo que meu pai. Por que houve a separação? Porque depois ele queria. Começou a beber, ele era muito agressivo, espancava ela, até um dia que peguei um pé de beliche dei na cabeça dele. Até então nem eu sabia das coisas que ia chegar até a mim, né? Então, a fato da separação dela, eu não o culpo por nada, porque nenhuma mulher tem que ser maltratada. Se não dá, separa, tá tudo certo, né? Então, e aí daí então, uma mulher para criar 3 filhos não é fácil naquela época. Sim. Porque os olhos das vizinhanças, da sociedade, hoje até que um pouco meio que aceitável, porque entende que os pais, né, são negligentes, enfim, tem uma porção de coisas que acontecem e as mulheres hoje mostram que são capazes. Sim, Mas naquela época havia um preconceito maior, sim. né? Porque o homem, a mulher ser um homem era uma mulher, né? E assim, leviana, uma mulher que não tinha caráter, uma mulher que como que perde o marido, era uma mulher que não presta. Então naquela época, uma mulher que perdia seu casamento não era respeitada, né? Então, ela para criar 3 filhos não foi fácil sozinha. E não sendo fácil, ainda
me deparo com uma situação como essa, minha mãe com uma outra mulher, aí que perde toda a credibilidade, mas ainda novo, né? Aí comecei a me envolver com o pessoal da comunidade onde eu morava, que era no ABC, né, em Santo André. Tinha uns primos meus que mexia com tráfico, essas coisas, mas não aceitava que eu participasse daquilo, porque era muito novo. Meu primo, que morreu já, ele era conhecido como Draco, né? Não tem problema falar o nome, né? Mas ele comandava aquela região na época e eu quis me aproximar, ele me corrigiu algumas vezes, não em bater, mas em palavras, né? Eu via que tinha medo, mas mesmo assim não me intimidou. E aí eu me envolvi nas coisas pesadas, né? Comecei a me envolver com a criminalidade. Então, a importância de um lar desestruturado na vida de uma pessoa e também a importância de um lar estruturado para um futuro de uns filhos, né? Então, eu vejo hoje, quem vai nos assistir, nos ouvir, dá valor ao pai, à mãe, mesmo em meio às diversidades da vida. Porque ainda o lar ainda é o lar ainda é lar. Ainda é esse ciclo de você construir família, ainda é um referencial. Sim. Ainda é um lugar de amparo, lugar de conforto, lugar de família, né? E às vezes as pessoas têm, como no meu caso, numa situação como essa, creio que muitas pessoas vão ser alcançadas, talvez passaram por isso, foram abusadas, foram menosprezados pela própria família, rejeitados, filhos não desejados, né? Ou uma situação como a minha, que é um fruto de um estupro, e às vezes se fecha no seu mundo, não tem sentimento, não tem compaixão, não se abre para ninguém, sabe? Então temos que levar uma mensagem a esse público que vai ser alcançado através de um testemunho como esse, do que Deus pode fazer. Sim. Eu acredito que tudo na nossa vida há um propósito, tudo. Mesmo na sua desobediência, há um propósito. Para você e para quem você vai contar a sua desobediência. Porque a gente só não conta as bênçãos. Né? Nós conta também nossos fracassos, nossos erros. Porque através dos nossos erros que vai ser um espelho para pessoas, o próximo também não errar. Sim. Né? Então eu costumo dizer que eu aprendo com os erros dos demais também, para que eu não cometa. Então, a princípio eu digo, essas pessoas que estão passando por isso ainda, né? Não se feche no seu mundo. Não se isole. Encontre uma pessoa que te dá essa segurança e se abra. Pedir ajuda, né, Maicon? Pedir ajuda é muito importante, independente do que você está passando ou não. O pedir ajuda faz muita diferença, né? É difícil, não é fácil. Você parar e pedir ajuda é muito difícil, mas não é impossível, Sim. né? Quando você realmente consegue pedir ajuda e você acha essa ajuda, você contando a sua história pra gente, o que a gente percebe, e mesmo tantas coisas acontecendo, mesmo tanto desafio se apresentando, né? Como você falou, você entrou na criminalidade, aquela coisa toda, mas sempre teve um favor de Deus, porque prova de você estar vivo hoje, né? O Senhor guardou a sua vida. Então, assim, independente de qualquer coisa, o Senhor continua guardando, continua te mostrando, né? Tentando trazer você para o caminho certo, vamos dizer assim, né? Fiz uma pergunta mentalmente, você acabou respondendo, que era acerca de você ter primos relacionados nessa vida. E aí eu ia perguntar, mas como é que você foi aceito? Se eles já sabiam quem você era, então você acabou respondendo que eles, na verdade, não queriam que você entrasse e tentaram te impedir que entrasse. Agora minha pergunta é, como você saiu? O que aconteceu para você sair? Houve um ponto específico? Eu tenho que ir mais além, ó. Veja bem, quando os meus primos, né, que faziam parte da criminalidade, assim, eles não conheciam a minha existência, a história, porque era algo meio que fechado, mas tipo, minha tia, minha mãe, meu Não pai, conhecer a história, mas conhecer você. sim, Mas é não conhecia suficiente a para não história. querer que você participe de uma coisa ruim. Sim, fato. Então, quando, naquela época, uma pessoa para entrar, você vê que naquela época hoje, você vê que é muito, muito banalizado, né? Não dando crédito a isso, mas você vê que hoje as pessoas fumam um cigarro de maconha na rua, passa fumando, em muitos lugares já são liberados, né? Até o nosso próprio governo que não faz liberar isso aí, se já não liberou. Então, naquela época, os homens não faziam isso publicamente. Tinha-se um caráter de respeito. Sim. Respeitava-se a população. Então, quem fumava ia para um lugar escondido, quem é mais antigo, ia para um lugar mais antigo, reservado,
porque não tinha mérito, as pessoas não tinham prazer que as pessoas soubessem que as pessoas fumavam ou faziam parte disso. Era um opróbrio para a sociedade, para a família. Então era meio que isolado, meio que... Então meus primos me falavam assim, você não vai entrar nessa vida, você vai estudar, Sim, eu você acredito. vai ser alguém na sua vida, sabe? Mas ele não conhecia o que eu estava vivenciando Os internamente. traumas que você carregava, né? Até porque eu nunca me desabafei com ninguém, aquilo carregava interna junto comigo, aquilo para mim era um combustível para maldade, Eu né? acredito. Então, assim, até hoje a minha esposa até brinca comigo, poxa, você desapega muito fácil. Eu falei, a mente é blindada, né? Como dizia no mundo da marginalidade, sentimento na sola do pé. Então, assim, o cristianismo, o evangelho, Jesus, mudou essa página, virou essa página. Então, hoje nós amamos o próximo, nós temos amor, né? Vivemos a palavra, vivemos o reino. Mas na outrora não tinha isso. É exatamente olho por olho e dente por dente. Assim que seguia-se o ciclo da vida. Então, assim, e daí, então, dentro da sua pergunta, meus primos, um deles faleceu, né? Entre eles mesmo, poderes de muito dinheiro, né? E aí, logo após, minha mãe saiu do bairro do Parqueirado onde a gente morava e foi mudar no Santo Antônio, em outro bairro, onde ninguém me conhecia. Então, logo conheci das pessoas, comecei a fazer carreira solo com essas pessoas, Entendi. entendeu? Então, aí eu entrei pro crime. Receita. Aí eu fui pro crime aí. Então, não teve família, não teve ninguém. Família. E minha mãe sozinha, e essa pessoa que ela te selecionou foi junto com ela também. Entende? Então, minha mãe mudou com nós 3 filhos, junto com essa companheira. E eu, com 12 anos, eu era espancado por ela. Porque eu voltava da escola, a criança quer soltar pipa. Ou quadrado, como chamam, quer jogar bolinha de gude, quer jogar bola. E ela queria que eu fizesse essas atividades de homem, ainda criança. Eu não fazia, ficava com o olho roxo, apanhava, né? Olhava para minha mãe, ela não me defendia. Eu falava, por que isso? Por que você não me defende? Aí passou 2 anos, aí eu me defendi. Eu tava com 14. Aí eu me defendi, eu quase matei ela de bater. Porque eu já tava, né? Mas eu sempre fui meio troncudo desde pequeno, então eu não queria tocar em uma mulher, né? Mas como eu vi que minha mãe não me defendia, ela se sentia homem, então eu falei, então vai ser de igual para igual. Aí quando eu revidei as pancadas, ela sentiu a força de um homem, ela não levantou mais a mão, mandei ela pro hospital. E aí, daí então, fui morar na rua, saí de casa, passava 3, 4 dias na rua, fazendo coisas erradas, e minha mãe mandou um monte de gente me procurando, não me achava, que eu sumia no mundo. E uma coisa que Deus foi bom, eu nunca fui viciado em drogas e nem bebida. Até porque com 12 anos, após isso, eu fui fazer um exame de eletrocefograma na época. Você colocar um monte de fiozinho na cabeça. Porque eu levantei para ir no banheiro, eu tive uma convulsão. Epilepsia. E daquele dia em diante, eu passei a ter constantemente. Os médicos falaram que era o abalo emocional, psicológico, não sabia o que era. Exame, constava. E eu passei a tomar Gardenal. De 50 depois de 100. Então, de repente, eu estava num lugar, minha perna dormia, eu sabia que eu ia passar mal, porque o sinal era a minha perna. Aí eu caía na rua, tendo convulsão, e assim foi. Então, a droga e a bebida, não usei porque o médico falava, Veneno, né? Não podia se você tomar remédios aqui, você morre. Então eu tinha medo de usar. E assim, quando eu envolvi no crime, que eu entrei de cabeça, comecei roubando um relógio, roubando uma lojinha aqui. A primeira arma que eu peguei foi roubar um posto de gasolina. Naquela época era, né, totalmente diferente. E aí depois eu fui me aprofundando no crime, né, e ninguém me parava mais. Aí comecei a pegar respeito onde eu morava, né, as pessoas me respeitavam. E aí, desses pequenos furtos, desses pequenos roubos, comecei para os roubos maiores. E aí na comunidade onde a gente morava, a gente tem um respeito. E aí fui preso a primeira vez, num porte de arma. Aí quando eu conheci o que era o presídio, você vai com medo, né? Porque hoje, na atualidade, não é como antigamente. Hoje tem umas... Não sei se eu posso falar isso, mas hoje tem uma certa paz dentro da criminalidade. Por causa das 3 letras que as pessoas querem. Não pode isso, não pode aquilo. Mas quando eu cheguei,
em 99, não tinha esse negócio. Você levantou a mão, se não tivesse exposição, você morria. Então, assim, quando eu fiquei 30 dias por um porte de arma e eu vi o que era prisão, já perdi o medo. Então, eu falei, agora eu sei como que é tudo e tal, agora eu vou pra cima. E aí, daí então, a gente foi pra cima com os meus amigos, roubos, com coisas mais pesadas, até que fui preso, condenado, né, num assalto, durante 5 anos e 4 meses. Não aguentando no presídio e fugi do presídio. Aí fui recapturado, Uau. depois de 1 mês. Já com outro processo. E assim, é um abismo puxando o outro, né? É. Misericórdia, irmão. E nesse tempo você não conhecia a palavra, não conhecia Jesus. Chega lá, não. Não conhecia. Aí Pelo mundo. as pessoas falavam assim, mas você precisa parar com isso. Aí eu chegava dentro da minha casa, como eu tenho o tempo, né? Eu tentando correr para tentar alinhar tudo aquilo que precisamos deixar para a edificação das pessoas. Ali voltando ao meu lar, mesmo eu não tendo esse suporte, minha mãe com esse envolvimento, minha mãe também era espírita. Recebia, tampava os espíritos em casa e recebia vários espíritos dentro de casa. Então eu vi várias vezes garrafa de 51, de velho barreiro secar, cigarro até do outro e minha mãe possessa de demônios. Então, a minha casa, a minha família, não era um lar cristão, não tinha amparo nenhum. Mas mesmo num lugar improvável, Deus tinha uma semente. Sim. Sim. Entende? Então, e daí então, minha vida foi muito conturbada em relação a isso. Então, quando eu levo para minha família, para minha casa, eu não achava suporte, não achava amparo para que eu pudesse espelhar em alguém, até porque eu era o primogênito da minha mãe separada, outra mulher, meus irmãos. E aí, tudo bem. E aí, presídio, preso, vivendo uma vida de criminalidade ruim. Voltei pro presídio novamente, né, cometendo alguns delitos. E aí, dentro do presídio, já conhecia muita gente que tinha essa comunicação, até que teve um convite para minha vida, Dentro do presídio. dentro do presídio, de fazer parte de algumas coisas. Eu falei, não. Aí, em detalhe, né, eu estava dentro de um presídio, né, e as pessoas sempre nos olhavam, porque você tem que estar... E aí, vinham os crentes. Ô, Jesus te ama. Eu olhava assim, Jesus ama nada, rapaz. Aí, não é nada, não é um mérito isso que eu vou dizer, mas por muitas vezes dentro do presídio eu fui um dos que bateu nos crentes. Eu não gostava do crente, não gostava de que pregava a palavra. Muitas vezes fui na cela dos bênçãos, como chamam, ia lá para tentar fechar a igreja, no que esses caras matou, roubou, fez coisas erradas lá na rua, agora quer pregar a palavra de Deus. Estão se escondendo aí, esses caras estão dando de doido. Então vinham pregar a palavra, eu era o primeiro a confrontar. Certo? Aí, tudo bem. Aí passou-se um tempo, teve uma tentativa De fuga. de fuga. Aí o diretor olhou, aquele ali, ó, vamos. Saiu uma quantidade maior, levaram nós para uma casa de segurança máxima, né, que na época era Avaré, e lá eu fiquei, chamado RDD, Regime Diferenciado. Só os psicopatas tinham que estar ali. É um lugar que não tem convívio para os demais. Ali é uma classe excluída, como a gente vê hoje em muitas outras coisas. Então eu fiquei lá durante 6 meses. E naquele lugar, junto com o nome das pessoas que hoje é muito citado aqui por ética, não vou citar nomes, né? Sim, não. Que hoje é muito temido no Brasil, nós ia pra quadra de futebol e junto. E nesse convívio dia a dia, fazendo exercício físico, jogando bola. E aí me apelidaram de Trovão. E aí, Trovão? Quer fazer parte da família, não? Aí eu, não. Até que um dia eu tinha brigado com a minha esposa, não estava bem. Falei, eu vou entrar para esse trem aí. Dei meu nome. Você casou nesse tempo, em todo esse tempo? Não, com a minha esposa, a Agna, que até vocês conhecem, nós estamos juntos já faz 28 anos, desde a adolescência. Então, assim, ela me acompanhou durante todos esses anos. Eu fiquei 16 anos preso. Então, todos esses anos ela me acompanhou em porta de presídios, filas, humilhação de muitas coisas.
E quando eu decidi entrar para essa organização, vou dizer o nome PCC, eu falei, eu vou entrar. Nós não estavam bem no nosso relacionamento. Eu entrei para essa facção. E fiquei durante 8 anos nela. Né? E aí, dentro dessa organização do PCC, a gente vai crescendo ainda mais o nosso nome, porque a gente quer fazer para ter nome e ter respeito, né? E foi dentro desse anexo que é chamado o RDD, que lá eu conheci pessoas absurdas e vi coisas absurdas e a mente ficou mais absurda ainda. E logo quando eu saí, fui para uma penitenciária chamada Iperó, né? Fiquei lá e ali no convívio social, porque nessa penitenciária você não tinha convívio com as pessoas. Era uma cela isolada sozinho. Não tem televisão, não tem rádio, não tem um colchão, um chinelo, uma roupa, uma pasta de dente, uma escova e ponto final, um sabonete. Não tem mais nada além disso. 6 meses eu fiquei ali. Eu apostava, costumo dizer, que eu tinha 2 amiguinhas. A Joana e a Maria, que eram 2 formigas, ou o Pedro e Josefa, que eram 2 baratinhas. Eu pegava um pedacinho de pão, colocava assim, quem ganhar a corrida vai dar comer esse pedaço de pão. Ficava batendo para as correr, ver quem ia chegar primeiro do outro lado aqui. Loucura, não tinha o que fazer naquele lugar. E sobre isso, quando eu saí de lá, a gente foi pro convívio normal. E para encurtar assim um assunto, né? Eu tava numa cela, aí teve o horário do almoço, eu almocei e fui tirar aquele descanso da tarde. Aí eu fui arrebatado desse sentido. Deitado na cama, lá chama um lençol, que é um keto, como chama, que fecha. É a sua privacidade, ninguém é dor de pulmão ali. Eu deitei, 1h da tarde, e eu tive uma visão. Isso você não tinha contato nenhum ainda com Cristo, com religião, com nada. Tava batendo em crente. Essa é a superação? Não. Como assim? Não entendi? Esse é o ponto? Sim. Esse já é o ponto. O estalo, né? Aí eu tava no momento assim, tirando descanso, até que veio uma visão, eu num escombro, e essa visão veio tão forte, eu não conseguia abrir o olho. Depois ela foi perdendo a sua força, né? E quando eu olhei, eu falei, é Jesus. Aí eu olhava, Jesus. Ainda que nós nunca vimos ele. Sim. Mas na sua consciência carrega uma imagem. E eu, como não tinha religião, então a imagem que eu tinha é aquele quadrinho de Jesus, o alemãozinho do olho azul, e tá tudo certo. Então apareceu aquele para saber que era eu, né? E aí ele apareceu para mim, e eu olhava assim, ele estendeu o braço, me abraçou. Uau. E disse assim, não temas. Isso aqui é muito forte. Ele passou uma mão no cosmo, nada, abriu um telão. E aí mostrou a minha vida, daquele momento em diante, o que estava para acontecer. Meu Deus. E eu vi minha vida passar. O que aconteceria? Daquele momento em diante. Pra frente. Sim. E eu fiquei olhando, eu vi minha vida passar. E aquilo era surreal. E o ambiente que eu estava era caos. Como tivesse tido uma guerra, era escombros. E ele me abraçava. Eu começava a ver minha vida passando naquele telão. E ele dizia assim para mim assim, eu, o Senhor, sou contigo. Porque desde o ventre te preservei em vida. Meu Deus. Como diz Jeremias 1:5, né? Eu te escolhi, só para frente as nações. E aí eu falei, agora eu te dou uma palavra. Vá e não temas. Aí quando eu dei um passo, ele falou, volte aqui, eu voltei. Ele falou, estenda as tuas mãos. Eu estendi minhas mãos, ele colocou a mão dele em cima da minha. E quando ele retirou a sua mão, como se uma navalha tivesse cortado a minha mão assim, aí saía aquela bola de fogo do meio das minhas mãos e queimava. Aí eu, que isso, Jesus? Ele falou, fecha a mão. Eu fechava. Aí cessava a dor. Esses são os dons que eu te dei. No tempo certo saberá usar. Ora vai, não temas. E eu via. E nesse decorrer que eu ia andando assim, ó, tinha um muro baixo, meia altura. E os demônios vinham querer me pegar. Eu falava em línguas. Eu andando. Isso na visão. E eu falando em línguas. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei pra mim, eu estava todo encharcado de suor. Aí eu já abri o lençol e olhei porque alguém ouviu falando na língua dos crentes. Mas achou que eu tô de brincadeira. E aquilo haveria uma cobrança, Sil. Aí todo mundo para lá e pra cá, ninguém ouviu. E eu deitei de novo. Onde parou, continuou. No mesmo lugar. E eu continuei até que, no telão que eu vi, eu tinha que entrar dentro de um território. Esse território era do inimigo. Entende? E quando o inimigo vinha,
O demônio, ele não tocava no chão, ele levitava, mas ele era muito rápido. Ele carregava uma outra criança nos colos, nos braços. E eu discutia com ele em línguas, ele vinha se aproximando. E eu sentia naquela visão que quando eu perdi aquele teor de falar em línguas, ele se aproximava mais. Então, quanto mais fervor, ele se distanciava. Quando ele foi pôr uma mão em mim, desceu um anjo. Todo com armadura. Aí com uma espada na mão. Aí o demônio foi para trás, correu para trás. Aí na segunda vez, novamente, mesma sensação, o anjo veio de novo. Pra pôr a mão em mim. Eu lembro que na segunda vez, eu dei um passo para a esquerda, tentei olhar pro rosto dele assim, mas não podia ver que ele tava com um capacete e umas gradinhas assim que não tinha como ver. E uma espada longa. E ele era alto, né? Eu falei, nossa. Aí o demônio partiu. Ele saiu. A terceira vez que ele veio novamente, né? Aí eu lembrei que Jesus falou pra mim, estende as mãos. Aí eu lembro que eu firmei o pé esquerdo na frente, peguei minha mão e comecei a orar em língua e estendi a mão. Eu te repreendo, Satanás. Aí, como uma bola de fogo, bateu nele e caiu dentro de um buraco. E daquele dia em diante, eu ia andando e eu vi uma voz. Não é pra lá que você quer ir, então é pra lá que eu te levo. Tinha um homem e uma criança, debilitado, enfermo, com a pele toda machucada. Aí a voz falava assim, por que está triste? O que disse que eu sou contigo? Estenda as tuas mãos. Eu estendi as mãos assim, orava, orar. Como se eu tivesse como nós estamos aqui agora, uma roupa limpa, tudo perfeito, né? E aí eu acordei. Desse dia em diante, minha vida não foi mais a mesma. Amém. Então o próprio Jesus invadiu uma penitenciária onde nem os muralha fortemente amados de colete e fuzis na mão foram incapazes de impedir a invasão de Deus para me chamar naquele lugar. E detalhe, aí daquele dia em diante eu tocava um cavaquinho, né? Fui pra quadra tocar um cavaquinho, um samba. Veio 2 pastores, que é pastoral da rua, que é os capelão, como nós hoje. Sim. Foram lá no presídio pregar uma palavra. E a mensagem que eles pregavam, sabe, a mensagem era João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora. Né? E aquela palavra chegou até a mim. E eu dobrei meu joelho e falei, eu quero aceitar Jesus. Aí imagina uma penitenciária toda parar e olhar pra você, não é nada, ele? Não é possível. E eu aceitei Jesus naquele dia. Graças a Deus. Aceitei Jesus. 2 dias depois, tava aquilo dentro de mim, né? Aquela guerra interna, o que eu fiz? Tá certo, tá errado? Meu Deus, e agora? Não vão falar de mim, o cara do crime, respeitado, PCC, e agora aceitando Jesus? Não, tem aquela guerra interna, o anjo e o demônio, né? Tentando ganhar o campo. E aí, pegou ligar pra minha mãe. Fui lá, tinha um recurso. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, filho. Como é que tá as coisas? Tudo bem. Ela disse assim, é o seguinte, a mãe quer te contar uma coisa. Oi, pode contar, mãe. Eu tô te ligando pra te contar uma coisa, se ela tem uma pra me contar, então conta a senhora primeiro. Ela disse, ó, antes de ontem eu fiz um almoço aqui em casa, tava aí o seu irmão Fabrício, que é o caçula, né? Aí ele pegou, acabamos de almoçar, ele foi assistir uma televisão, ele aqui no sofá pra tirar um cochilo. Em relação a isso, eu peguei e cochilei. E eu tive uma visão, filho. Falei, que foi a visão, mãe? A visão que eu tive, que eu já na idade que eu tô hoje já velha, eu tava dando a luz. Que estranho. Eu perguntava, mas Jesus, por que eu já sou velha dando a luz? Aí na hora Deus me deu discernimento. Falei, que hora que foi isso aí, mãe? Eram as 2 horas da tarde. Antes de ontem, mãe, enfrentando nesse mesmo horário onde estava dobrando meu joelho, aceitando Jesus. Meu Deus. Uau. Então, ou seja, quando eu dobrei meu joelho e confessei Jesus, Deus visitou minha mãe mostrando que estava nascendo de novo. Amém. Então, assim, quando ela confirmou isso, toda aquela guerra interna mental, como se tivesse rompido. Aí daquele dia em diante, minha vida não foi mais a mesma. Aí eu renunciei ao crime de verdade, né? Dentro de um presídio onde eu jamais imaginaria servir a Cristo. Eu passei a servir Jesus naquele lugar. Passei a pregar a palavra para aquele povo naquele lugar. E aí, dentro daquele lugar, eu comecei a pregar para PCC, traficante, assaltante, 171, carcereiro, diretor, enfermeiro. E não é me gabando, não. Que essa voz aqui não tinha microfone, não. Mas enfermeiro aceitou Jesus. Amém. Carcereiro aceitou Jesus. PCC não teve quem
eu não evangelizei, não ganhei para Jesus naquele lugar. E você crê que por conta dessa experiência, esse fez parte do seu propósito? Sim, eu acredito. E se tivesse, por exemplo, aqui, na verdade eu creio que vai ter pessoas que estejam assistindo esse podcast, de repente estejam com o interesse de sair, mas não conseguem, ou que estejam sim. Porque eu acredito que vocês têm a consciência do quão ruim são as escolhas que vocês fazem dentro daquele lugar, correto? Sim. O que você falaria para um deles? Eu digo assim, primeiro passo é que a marginalidade, o crime, é ilusório, né? Ele te vende como hoje as redes sociais, na parte de ostentação. Eles vendem uma marca entrando na sua mente e você acha que aquilo é tudo o que você precisa. Então o crime ele é mais ou menos isso, é como se fosse um rótulo. E as pessoas entram para essa vida por ter respeito e alcançar as coisas mais fáceis, como os bens materiais. E quando na verdade você está sendo oprimido pelo diabo por uma via o qual o destino é a morte. A Bíblia diz que o caminho apertado e estreito é o que te leva à salvação, largo e espaçoso é o que te leva para a perdição. Então, dentro dessa linha de facilidade, as pessoas entram e depois que estão dentro, pelo ego e orgulho e não querer dar o braço a torcer, põe a sua vida em xeque por causa do orgulho. Eu passei por isso. Então, o que eu digo a essas pessoas? A fome, quando você tem, é só quando você mesmo se alimenta que sacia ela. A sede, quando você sente, é você que vai beber do copo. Meu Deus. Nenhum outro pode comer e matar sua fome. Nenhum outro pode beber e saciar sua sede. Em outras palavras, eu quero dizer, ninguém pode viver o que você tem que viver. Sim. Não importa o que pensam, o que vão dizer, o que vão achar. Nenhum deles tem poder de mudar a sua vida e trazer o recurso, ou felicidade, ou restauração que você precisa. Então, quando eu cheguei nesse divisor na minha vida, entendi que as pessoas que me respeitavam, mas que me ligaram na época, tá tudo bem, irmão, não, você brigou com a esposa, aconteceu alguma coisa, por que você fez isso? Não. E naquela época, o apadrinhado, os padrinhos que tinha naquela época, eu não vou ficar falando nome para não dar ibope, eram pessoas muito respeitadas e temidas no sistema. Então eles me ligaram, e aí, meu irmão, tá tudo bem, brigou com a família, tá passando por um problema psicológico, né? Então assim, eu falei, não, tô muito bem. Eu não vou dizer o que eu já fiz no crime, que eu não vou dar crédito a ele. Sim. Mas eu falei assim, eu já fiz tanta coisa por esses que hoje eu digo, e o que eu nunca fiz na minha vida foi ir para Cristo. E hoje eu quero viver minha vida com Jesus. Uau. Então a minha decisão de escolha, renunciando o crime, nome, coisas que eu tinha, né, construído na marginalidade, sem olhar o que iam dizer ou pensar, Deus me honrou. Porque com um mês na igreja, carcereiros e os próprios criminais falam assim, seu rosto está diferente, você tem um brilho diferente. Eu olho para você, eu queria ter a coragem que você tem. Eu falei, mas você tem. Juntos, eu creio que se nós orarmos, você vai conseguir romper isso. E foi através desses objetivos que eu consegui ganhar a vida para Jesus. Então, esse que nos ouve hoje, há algo dentro dessas pessoas que nem eles sabem o que tem. Essa disposição de fazer as coisas erradas tem dentro deles, porque jorra fonte de água viva, que é o próprio Deus, já deixou pronto, é só acessar esse campo que Deus tem preparado para eles. Então, assim, não se preocupe, né, com o que vão dizer. Sim. Não deve se preocupar. Aleluia. Que até para minha família, quando minha mãe falou, que me chamavam de Nando, né? Minha família pessoal é Nando. O Nando ligou aqui e falou que aceitou Jesus. Minha irmã, meus irmãos, parentes. Que conversa, rapaz. Isso é mentira. Por conta pelo histórico, né, Ueli? Tudo que você passou, tudo que aconteceu, realmente, para a sociedade em si, deve ser estranho ter ouvido lá, não, aceitou Jesus agora. E, infelizmente, é o que a gente vê, né, quando alguém aceita Jesus, que nem a gente sabe, depois você passa pra gente já suas redes sociais, porque você conta um pouco do seu testemunho na sua rede social, e você faz parte de um projeto social que vai realmente nos presídios, que prega a palavra, que realmente leva essa salvação para as pessoas. Porque muitas pessoas que estão ali dentro, pode ser por escolha realmente ruim, mas também
também são pessoas que estão ali dentro também, que tem um futuro brilhante pela frente, que precisa realmente se reintegrar na sociedade. E louvado seja Deus que você viveu isso, né? Mas que você houve realmente uma superação de falar, não, eu preciso realmente. E onde foi? Buscar Cristo, né? Sim. O Senhor te resgatou, mesmo que tenha sido por uma visão, né? Porque imagino, né, como foi forte. Só poderia ser, né? Só Não poderia ser sido de outra não forma. poderia. Até pela história que você contou, né? Fazer parte de uma facção, fazer parte de tudo que O fez, lugar onde estava certo. de tudo. Então, realmente, foi algo que realmente Deus te resgatou, realmente, para que você fale Deixa eu isso. só fazer abrir um parênteses aqui num algo que eu acho que é muito importante, né? Na noite que eu fui presa, tá? Eu tava quase me esquecendo de dizer isso. Na noite que eu fui preso, eu saí para fazer um roubo com uma quadrilha. E a gente conseguimos efetuar o roubo. Na Castelo Branco, voltando do interior, perto de Barueri, eu estava dentro de uma Ômega e outros amigos em outros carros. Eu estava indo na manhã, antes do delito, levei minha esposa pro trabalho. Isso aqui é forte. E aí peguei meu filho Pablo, que hoje é casado, né? E deixei no colégio. E eu falei, vou passar na padaria comprar um pão pra minha mãe e vou tomar um café com a minha mãe, né? Nesse termo que eu fiz esse percurso para ir na padaria. Aí a padaria tava assando o pão. 3 minutinhos tá pronto. Eu agachei, presta atenção, agachei na porta da padaria. Veio um galego, camisa como essa, desabotoada até o meio, zigue-zagueando como se estivesse bem alcoolizado. E antes de chegar até a mim, tinha 4 homens conversando na mesma calçada. Ele passou entre os 4 homens. Geralmente as pessoas comentam sobre aquilo. Nem comentou. Ele veio na minha direção, aí foi sentido rua, voltou, colocou o pé direito no meio-fio da guia e um dedo a mão esquerda no joelho e outro dedo na minha cara, assim, ó. E falou assim: eu sou Deus que te preserva em vida nesse dia chamado hoje, porque eu te escolhi. E começou a pregar pra mim que tinha um plano de Deus na minha vida, Deus ia me salvar, me libertar, minha sepultura estava fechada. E eu tentei levantar pra dar um chute nele, pra jogar ele pro meio da rua, que esse bêbado, né? Quando eu pensei em levantar pra chutar ele e jogar ele pra longe, eu não tinha força, não conseguia. E aí ele saiu andando pra lá. Aí eu olhei pro rapaz do caixa da padaria e falei, cara louco, meu. Quando eu olhei pra lá, cadê o cara? Aí eu corri até a esquina, que era um time de futebol que eu jogava também, que era o time Explosão, na Zona Leste. Minha mãe morava em São Mateus. Eu corri, o cara sumiu. Tudo bem, aí eu fiquei na minha cabeça. E aí, minha mãe estava em casa, viu uma mulher missionária e falou assim, Deus mandou falar com a senhora. Eu vejo um caixão lacrado. E eu vejo outras pessoas baleadas, mas eu vejo o seu filho sem nenhum arranhão. Minha mãe, não é crente? Mas você tá falando que meu vai morrer? Tá doida, mulher? Não. Eu vejo grades. E Deus mandou anunciar para você. Essas grades não é para perda, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Seu filho vai para um presídio, mas ele vai sair de lá um arauto da minha palavra. Amém. Amém. E eu fui. Voltando do assalto, chegou na Castelo Branco, perto de Barueri, um bloqueio policial. Já tinha vindo pelas câmeras, né? Tentaram nos fechar. Troca de tiro intensa. Varamos o bloqueio da polícia. O carro ficou igual um queijo, furado de bala. Um morreu, 3 foi baleado. E como a irmã falou, nenhum arranhão em mim. Uau. São muitos pontos. Vários episódios. A gente precisa marcar um take 2 com você, viu? Meu Deus. É um testemunho realmente que nos mostra o quanto Deus ele nos preserva, o quanto Deus ele faz acontecer, né? E que não importa, né, a dificuldade que a pessoa tenha passado, existe um propósito. E você, ainda que você não queira, você foi encontrado no propósito. Não Você dá foi pra fugir. escolhido. Não dá pra fugir do propósito. Mesmo que você, né, vá pra outro canto, o Senhor sempre vai te trazer pro propósito. Que bom que você tá aqui. Obrigada por Que compartilhar bom que com a você gente. aceitou o convite. Que bom que você trouxe essa mensagem poderosa. Que bom que essa nossa tecnologia hoje nos permite alcançar outras nações. E eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que estão assistindo vão ser tocadas de maneira em que vão lembrar de que o primo tá passando por isso, em que o amigo tá passando por isso. E que é possível você ter hoje uma família linda. A gente tem acesso só a sua família hoje, né? Com quem você é casado hoje, sua filha. Mas a gente sabe que Deus é poderoso para fazer sempre mais. E você tem essas histórias
e hoje sendo protagonista de outras histórias, porque hoje aquela pessoa é a pessoa que vai nos presídios contar sobre o amor de Jesus para outras pessoas, fazendo com que pessoas Exatamente, hoje. se rendem ao nome de Encontrem, né, Jesus. com o Senhor. Que bom, que bom. É isso. Eu quero que você deixe uma palavra final para os nossos ouvintes, nossos que estão nos assistindo agora. Já deixe também sua rede social pra gente, para que as pessoas te encontrem. E desde já a gente agradece muito você ter aceitado compartilhar. Não é simples o seu testemunho, até porque envolve muitas outras questões, né, específicas. Mas a gente é muito grato ao Senhor porque você realmente se dispôs a estar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês, toda a equipe. Uma honra estar aqui com vocês, né? Existe um público a ser alcançado, como eu havia dito anteriormente, né? E dizer para essas pessoas que nos ouvem, né? De uma forma bem objetiva. Eu ainda dentro de um presídio, Deus ele realizou um sonho. Eu estava privado da minha liberdade num semiaberto e Deus fez com que eu casasse num lugar com mãe, saí para casar. E às vezes não tinha recurso. Deus usou de meios. Uau. Foi o lindo do casamento. Então, assim, eu creio que existe muitas pessoas que estão com a vida... O inimigo quer pôr um ponto final, essa é a verdade. Mas, através dessa mensagem, eu sei que Deus acrescentou uma vírgula. Eu tenho certeza. Que o diabo não vai conseguir parar essas pessoas. Assim nós cremos. Como a nossa irmã Alessandra disse, eu sou capelão. A gente vai nos presídios, Casa de Recuperação, Fundação Casa, levamos a palavra em tempo e fora de tempo. Sabemos da importância do evangelho ser propagado nesses lugares. Lugares improváveis. Então, assim, eu creio que tem muitas pessoas que estão sem perspectiva de vida, de pessoas que sonhos frustrados. Então, a Bíblia diz em Romanos 8:28. Eu vou até ler aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Amém. Amém? É isso. Obrigada. Obrigada, Lili. Obrigada.